Parashá Ve'et Hanan. Moshe implora para entrar em Eretz Israel. Moshe continuou com seu discurso. Quando eu bati na pedra em Merivá, Hashem jurou que eu não entraria na terra santa. Mais tarde, eu comecei a conquista de Eretz Israel, derrotando os gigantes Shihon e Og, que governavam os Emorim a leste do Jordão. Eu pensei, se eu rezar para Hashem agora, talvez ele permita que eu conquiste o restante de Eretz Canaã também. Grande e poderoso Deus, eu rezei. O Senhor jamais realizou tantos milagres através de uma pessoa como tem feito através de mim. O Senhor permitiu que eu trouxesse as pragas sobre o Egito e que abrisse o Iam Suf. O Senhor nos alimentou com mã e pássaros selados no deserto. O propósito de todos esses milagres era levar o povo judeu a Eretz Israel. Como eu poderia começar um trabalho e não terminá-lo? Vamos tentar entender melhor os sentimentos de Moshe. Imagine que você esteja em uma festa de aniversário, onde no final você espera receber um presente. Mas quando a festa acaba, não há qualquer presente para você. A festa inteira foi estragada, porque o presente que você achou que receberia era a parte mais importante dela. Agora você não verá. Moshe esperou sua vida inteira para entrar em Eretz Israel. Então ele ouviu de Hashem que morreria antes de entrar nela. Ele sentiu que perdera o grande presente, pelo qual esperara por toda a sua vida. Moshe continuou. Eu argumentei, por favor, Hashem, o Senhor pode anular o seu decreto. Quando o rei muda de ideia, ele pode pedir a seus ministros que concordem. Mas o Senhor não precisa da permissão de ninguém para mudar sua decisão. Em sua imensa misericórdia, por favor, me perdoe. Hashem respondeu, meu decreto não pode ser anulado porque eu fiz um juramento. Eu rezei, mas Hashem, o Senhor pode anular um juramento. O Senhor não jurou depois do pecado do bezerro de ouro que destruiria Bnei Israel? O Senhor então anulou o seu juramento. Por que tenho que ter o mesmo destino que os espiões que falaram mal de Eretz Israel? Eles mereceram morrer no deserto, mas eu tenho louvado a Terra Santa por toda a minha vida. Moshe, Hashem respondeu, todos os homens de sua geração morreram no deserto. Você será enterrado com eles. Seu Zehut, seu mérito, os protegerá. Eles precisam de você. Quando Mashiach chegar, eles ressuscitarão, e você os levará para Eretz Israel. Das palavras de Hashem, eu soube que seria enterrado no deserto. Eu tinha esperanças de que, ao menos, meus ossos seriam levados para Eretz Israel e enterrados lá. Agora entendi que nem isso será possível. Hashem, eu implorei. Lembre-se o quanto me esforcei para encontrar o corpo de Yosef. Eu tirei seu caixão do Egito. Por favor, permita-me ser enterrado em Eretz Israel, tal como eu tirei Yosef do Egito para ser enterrado ali. Não, Moshe, Hashem respondeu. Yosef sempre admitiu que era judeu. Ele disse ao copeiro, eu fui raptado da terra dos hebreus. Mas você, Moshe, escondeu sua identidade quando as filhas de Itró disseram ao pai, o homem egípcio nos salvou dos pastores perto do poço. Em vez de corrigi-las, eu sou judeu, você permaneceu em silêncio. Portanto, você não merece ser enterrado em Eretz Israel. Nós vemos quão estrito Hashem era com Moshe. Quando Moshe veio a Itro, ele estava fugindo de Faraó. Seria perigoso para ele revelar sua verdadeira identidade. Mas Hashem esperava que um tzadik como Moshe revelasse que era judeu, mesmo que isso colocasse sua vida em perigo. Moshe disse a Bnei Israel, eu ainda não tinha desistido. Eu implorei a Hashem de 515 maneiras diferentes para que ele me deixasse entrar em Eretz Israel. Eu rezei, por favor, Hashem, deixe-me ao menos ver a cidade de Jerusalém e o Beit HaMikdash. Basta, Hashem disse, não reze mais. As pessoas dirão que eu tenho um coração duro por recusar suas tefilot e que você é muito teimoso por continuar argumentando. Eu sei que seu pecado é pequeno, mas você é tão grande que deve ser punido mesmo por uma pequena transgressão. A recompensa que eu preparei para você no Olam Rabá é muito maior do que entrar em Eretz Israel. Diga a Yehoshua que ele marchará à frente de Bnei Israel e os liderará na guerra. No entanto, minhas tefilot alcançarão algo.
Hashem me disse: Eu realizarei seu desejo de ver a terra santa. Deixarei que você suba a montanha e mostrarei a você toda a Eretz Israel, até mesmo os lugares mais distantes. Por que Moshe queria entrar em Eretz Israel? Se perguntamos a um judeu: Você gostaria de viajar a Eretz Israel? É possível que ele responda: Isso seria maravilhoso. Eu sempre sonhei em conhecer os lugares sagrados. Pois Moshe queria entrar em Israel porque tinha por acaso Moshe queria entrar em Eretz Israel porque tinha curiosidade de saber como era lá? Ele queria provar suas deliciosas frutas? Não. Moshe, o servo de Hashem, tinha motivos completamente diferentes para querer entrar em Eretz Israel. Ele pensava: viver na Terra Santa me ajudará a ser mais sábio e me aproximar mais de Hashem. Além disso, há várias mitzvot que nunca pude cumprir, tal como cuidar de Shemitah ou separar terumot e maçot dos produtos agrícolas de Eretz Israel. Se ao menos eu pudesse cumprir essas mitzvot, Moshe não teve em mente nenhum prazer mundano quando rezou para Hashem. Seu desejo de entrar em Eretz Israel era somente pelo propósito de servir melhor a Hashem. Por que as tefilot de Moshe eram registradas para todas as gerações? Por que as tefilot de Hashem foram registradas para todas as gerações? Quando os judeus viram o quanto Moshe amava Eretz Israel, a terra se tornou muito preciosa aos seus olhos. Eles cumpriram as mitzvot mais cuidadosamente, a fim de terem permissão de permanecer em Eretz Israel. Eles sabiam que se negligenciassem a Torá, eles seriam expulsos. É proibido acrescentar ou diminuir mitzvot. Moshe começou a ensinar as mitzvot a Bnei Israel. Primeiramente, ele explicou uma regra básica. Quando você cumpre uma mitzvah, você pode querer torná-la ainda mais bela acrescentando algo. Você pode pensar: neste Sukkot usarei não apenas um lulav e um ertrog, como a Torá ordena, pois mais 2 de cada. Isso tornará a mitzvah ainda mais bonita. Ou um Cohen pode decidir: Hashem nos deu 3 pesukim com os quais devemos abençoar Bnei Israel. Eu quero fazer mais que isso. Então eu os abençoarei com um quarto e belo pasuk. Isso é proibido. Cada mitzvah deve ser cumprida exatamente como foi dada por Hashem. É proibido acrescentar ou diminuir alguma coisa da Torá. Você poderia perguntar: mas nossos Rahamim não acrescentaram mais leis àquelas ordenadas pela Torá? Isso é verdade, mas a Torá permite que essas leis sejam adicionadas porque elas são como cercas. Elas protegem as leis da Torá, impedindo que essas sejam transgredidas. Um dos reis judeus, Iarovam, desobedeceu essa lei de não fazer acréscimos à Torá. Uma história do livro dos Melachim, Reis. Iarovam inventa seus próprios Yamim Tovim. O rei Shelomo se casou com várias mulheres não judias. Elas se tornaram judias na época do casamento, mas não eram leais à Torá. Quando Shelomo envelheceu, ficou difícil para ele controlar sua imensa família. Suas esposas começaram secretamente a servir ídolos, como faziam quando eram jovens. Como o rei Shelomo não foi rigoroso em se livrar de todos os ídolos, Hashem ficou bravo e enviou um navio para dizer a Shelomo: Eu dividirei seu reino em 2. Somente 2 tribos, Yehudá e Benjamim, permanecerão em seu reino. O outro rei governará sobre as outras 10 tribos. No entanto, pelo mérito de seu grande pai, Davi, isso somente acontecerá depois de você morrer. Quando Shelomo morreu, seu filho Rehavam se tornou o rei. Rehavam estabeleceu pesados impostos sobre o povo e esse se rebelou. 10 tribos escolheram para si um novo rei, que não pertencia à família do rei Davi. Seu nome era Iarovam. Somente 2 tribos permaneceriam leais ao filho de Shelomo, Rehavam. Dessa forma, as palavras de Hashem se concretizaram. O rei das 10 tribos, Iarovam, cumpria todas as leis da Torá. Certo dia ele teve um pensamento assustador. Logo será o Yom Tov de Sukkot. Todos os homens judeus de meu reino, inclusive eu, iremos para o Beit HaMikdash. Como a lei diz que somente um membro da família do rei Davi pode se sentar na Azará, pátio do Beit HaMikdash, Rehavam, o rei de Yehudá, receberá permissão de se sentar. Eu terei de ficar de pé, junto das pessoas comuns. O
povo não mais me tratará como seu rei. Eles aceitarão Rehavam como soberano. Além disso, no Sucot, depois do ano de Shemitah, o rei deve reunir todo o povo e ler a Torá para eles. Hakhel. Rehavam ficará sobre a plataforma e lerá a Torá, enquanto eu ficarei ouvindo como uma pessoa comum. Que vergonha! O povo não me seguirá mais. Talvez até acabem me matando, como um traidor que enfrentou a família do rei Davi. O que posso fazer para evitar isso? Em seus ciúmes, pensou em um plano perverso. Ele construiria seu próprio templo e colocaria o bezerro de ouro lá dentro. Yarovam enviou mensageiros para todas as tribos anunciando seu plano. Todas as tribos, exceto a Shevet Dan, protestaram. Portanto, ele construiu o lugar de idolatria nas terras de Dan. Então ele obrigou um segundo Shevet a concordar. Seus soldados construíram um segundo templo, com um bezerro de ouro na cidade de Bet-El, nas terras da Shevet de Efraim. Como você pode imaginar, muitos judeus ficaram assustados. O que esse Rachá e Yarovam estava fazendo? Sempre que ele ouvia que alguém estava falando mal de seus templos, ele enviava 2 agitadores para ridicularizar a pessoa. Eles falavam a ela: qual geração foi a mais amada de todas? A pessoa respondia: a geração de Moshe. Eles continuavam: e aquela geração não fez um bezerro de ouro? A pessoa respondia: Hashem amava aqueles judeus, por isso ele não os destruiu. Então o gozador falava: nosso rei fez mais que a geração de Moshe. Eles fizeram apenas um bezerro de ouro. Ele fez 2. Quando chegou Yom Tov, Yarovam colocou guardas em todas as estradas que levavam a Jerusalém. Todo aquele que era pego indo para Jerusalém, para Yom Tov, era forçado a voltar. Yarovam inventou o seu próprio Yom Tov. Esse foi fixado para um mês depois de Sukkot. Nessa festividade, todos em seu reino tinham que ir aos seus templos e oferecer korbanot em seu misbeach. Yarovam foi o primeiro dos reis perversos que fizeram Bnei Israel pecar. Ele também foi o pior deles, porque introduziu a idolatria. Hashem enviou um navio a Yarovam para lhe predizer: porque você não cumpriu a Torá como Davi e porque você construiu imagens, sua família inteira será destruída por um rei diferente. Você, Yarovam, será morto. Os cães e os pássaros comerão sua carne. Yarovam foi assassinado. Depois de sua morte, ele foi punido com Guerrinom. Moshe encoraja os judeus a se ligarem a Hashem. Moshe continuou seu discurso. Lembre-se, ele disse, de que aqueles dentre vocês que serviram ao ídolo Baal-Peor foram destruídos. Alguns foram executados pelo meu Beit-Din, e outros morreram em uma praga. Todos vocês que estão vivos hoje seguiram Hashem. Quem fica próximo de Hashem tem uma vida longa nesse mundo, e viverá para sempre no Olam Rabá. Como você se liga a Hashem? Pensando sempre nele e cumprindo suas mitzvot. Outra maneira de se apegar a Hashem é: fique perto de Talmidei Chachamim. O Midrash explica: ficar perto de um Talmid Chacham. Quando Avraham viajou por Eretz Canaã, Ló o acompanhou. Porque Ló foi com Avraham, ele também enriqueceu. Mais tarde, quando deixou Avraham, ele perdeu todo o seu dinheiro na destruição de Sedom. Como recompensa por estar constantemente na tenda de Moshe, Hashem prometeu a Yehoshua: eu estarei com você assim como eu estive com Moshe. Hashem realizou para Yehoshua milagres similares aos que fez por Moshe. Por exemplo, Yehoshua abriu as águas do rio Jordão. Isso foi similar à abertura do Yam Suf. Quando os Tzadikim, Hananiah, Mishael e Azariah foram jogados em uma fornalha por não quererem se curvar diante da imagem de Nebuchadnezzar, Hashem os salvou do fogo. Nem mesmo suas roupas ficaram chamuscadas. Por quê? Porque as roupas estavam coladas a Hananiah, Mishael e Azariah, que eram tzadikim. Estes exemplos nos ensinam as vantagens de estar apegado a um Talmid Chacham. Moshe continuou: devemos sempre cumprir as leis de Hashem. Até mesmo as nações que não seguem a Torá nos considerarão sábios por cumprir as mitzvot. Vocês poderiam pensar: eu posso encontrar leis melhores do que a Torá. Lembre-se,
Isso não existe. As leis da Torá não foram feitas para o homem, não foram feitas pelo homem, mas por Hashem. Vocês sabem bem disso, porque vocês estiveram presentes no Matan Torá. Moshe fala a Bnei Israel para nunca esquecerem Matan Torá. Nunca se esqueçam do dia em que estiveram no Har Sinai e ouviram a voz de Hashem. Como explicaremos em Parashá Devarim, Moshe falava a uma nova geração. Ele não estava se dirigindo a pessoas que ouviram os 10 mandamentos de Hashem, mas a seus filhos. Ainda assim ele disse, vocês estiveram no Har Sinai, e vocês ouviram a voz de Hashem. Uma razão para isso é porque algumas dessas pessoas realmente estiveram no Matan Torá quando eram crianças. E aquelas que ainda não haviam nascido na época do Matan Torá se sentiam como se houvesse estado lá pessoalmente, visto que ouviram todo o relato da boca de seus pais. Moshe advertiu, vocês devem contar a seus filhos sobre Matan Torá, e eles devem repetir isso aos seus próprios filhos. Dessa forma, todas as gerações sempre acreditarão que Hashem nos deu a Torá, como se elas mesmas houvessem estado pessoalmente no Har Sinai. O Midrash nos conta a mitzvah de ensinar a Torá a seus filhos. Rabi Hia Bar Abba certa vez encontrou Rabi Yehoshua ben Levi na rua. Ele ficou chocado ao ver que, no lugar de usar seu costumeiro e belo turbante, Rabi Yehoshua colocara um pedaço de tecido que pendia desarrumado de sua cabeça. Ele andava apressado pela rua, carregando uma criança pequena para a casa de estudos. Por que tanta pressa? Rabi Hia perguntou. Rabi Yehoshua respondeu, a Torá nos fala, ensine essas leis aos seus filhos. E logo em seguida, o dia em que você ficou diante de Hashem no Har Sinai. O Passuque ensina que a pessoa que estuda a Torá com seus filhos é tão grande como se houvesse estado no Har Sinai para receber a Torá. Portanto, estou correndo para levar meu filho à casa de estudos. Quando Rabá Har-Huná, um dos Rahamim, ouviu isso, ele nunca mais tomou café da manhã antes de levar seu filho pequeno ao Beit HaMikdash, a Beit HaMidrash. E Rabi Hia, aquele que se encontrava com Rabi Yehoshua na rua, decidiu que a primeira coisa que faria cada manhã seria estudar com seus filhos e revisar com eles o que havia estudado no dia anterior. Somente então ele tomaria seu café da manhã. Nossos sábios ensinam que também é um zehut especial para um avô ensinar a Torá a seus netos. Sobre um avô que faz isso, é dito que ele é considerado como se houvesse estado pessoalmente no Har Sinai para receber a Torá. Moshe adverte sobre fazer uma imagem de Hashem. Moshe advertiu, em Matan Torá, vocês ouviram uma voz de dentro do fogo. Não cometam o erro de achar que viram uma imagem de Hashem. Isso com certeza não aconteceu. É proibido fazer qualquer gravura ou imagem para representar Hashem. Vocês também estão proibidos de fazer imagens de pessoas, animais, do sol ou da lua. Isso ajudará a manter-se longe da adoração de ídolos. Uma haverá que contradiz a Torá inteira. O que acontece se Bnei Israel serve a ídolos? Moshe advertiu. Depois de viver em Eretz Israel por muito, muito tempo, vocês poderão pensar, estamos seguros aqui. Hashem nunca nos expulsará dessa terra. Ficaremos aqui para sempre. Lembre-se que se vocês servirem a ídolos e fizerem coisas ruins, vocês rapidamente serão exilados da terra. Hashem os expulsará e os espalhará em povo entre as nações. Vocês se tornarão escravos de idólatras. Mas mesmo depois de tudo isso acontecer e vocês ficarem na Galut, em terras estranhas, vocês poderão encontrar Hashem. Procurem-no com todo o coração e alma. Quando tudo o que eu disse acontecer, façam techuvá e ouçam Hashem. Ele é misericordioso e não abandonará vocês. Ele recordará o pacto que fez com seus antepassados. Se vocês alguma vez suspeitarem que Hashem, de fato, se esqueceu da promessa que ele fez aos seus patriarcas, de que remirá vocês, perguntem a si mesmos. Alguma vez já aconteceu de um povo inteiro escutar Hashem falando com eles? Hashem já falou com indivíduos, mas nunca antes nem depois com uma nação inteira.
Alguma vez já ocorreu de uma nação completa ser salva por milagres, tais como as 10 pragas? Hashem realizou esses milagres para vocês porque ele amava seus patriarcas, e ele ama vocês, seus filhos. Qual o propósito de todos esses milagres? Mostrar a vocês que ele é o Deus único e que não há nenhum outro poder além dele. Assim como Hashem tirou vocês do Egito, ele os reunirá dentre todas as nações. Os Pesukim acima são lidos na Torá, no Beit HaKnesset, na manhã do jejum de Tish B'Av. Essa paraxá é apropriada para Tisha B'Av, porque fala sobre as punições de Bnei Israel e a promessa de que Hashem aceitará a nossa teshuvá mesmo quando estamos na Galut, no exílio. O Midrash nos conta. As palavras de Moshe foram uma nevoá, profecia. Quando Moshe advertiu Bnei Israel a cumprir a Torá, mesmo depois de estarem vivendo em Eretz Israel há muito tempo, ele usou a palavra Venoshatem. Essa palavra significa depois que vocês envelhecerem e se estabelecerem na terra. A Torá usa essa palavra porque ela alude ao futuro. O valor numérico Gemátria é 852. Moshe profetizou: se vocês adorarem ídolos, Hashem os expulsará de Eretz Israel depois de 852 anos. Vocês serão totalmente destruídos. A nevoá de Moshe se concretizou. Realmente, Bnei Israel permaneceu na terra somente 850 anos antes do primeiro Beit HaMikdash ser destruído, e não 852. Em sua misericórdia, Hashem trouxe a punição 2 anos antes do que Moshe predisse. Se Hashem tivesse esperado mais 2 anos, Bnei Israel teriam descido tão baixo que Hashem teria que destruí-los. Haz e Shalom. Moshe ameaçou que se Bnei Israel pecasse, eles seriam rapidamente exilados da terra. Ainda assim, Hashem pacientemente aguardou 850 anos, sempre esperando que Bnei Israel fizessem teshuvá. Moshe estabelece Arei Miklat, cidades-refúgio, para um judeu que matou outro involuntariamente. Agora Moshe interrompera seu discurso de Mussar. Ele disse: até então estive falando sobre cumprir as leis de Hashem. Agora eu quero de fato cumprir uma delas. A qual mitzvah Moshe se referia? Hashem disse a Moshe que 6 Arei Miklat deveriam ser estabelecidas, 3 a leste do rio Jordão e 3 em Eretz Canaã. Mas as 3 primeiras não poderiam abrigar assassinos antes das 3 em Eretz Canaã terem sido estabelecidas. Moshe poderia ter dito: como eu não entrarei em Eretz Canaã, eu não poderei estabelecer as 3 Arei Miklat ali. Então não há por que estabelecer as Arei Miklat aqui a leste do rio Jordão. Elas ainda não podem servir de refúgio para um assassino. Moshe não disse isso. Em vez disso, ele pensou: devo cumprir qualquer mitzvah que eu conseguir. Moshe escolheu 3 Arei Miklat para servir como Ir Miklat, cidade-refúgio. A cidade deveria ser do tamanho médio, cercada por uma muralha e ter fontes de água. Moshe se certificou de que as 3 cidades escolhidas fossem apropriadas como Arei Miklat. Sua avidez em cumprir essa mitzvah nos ensina. Não deixe uma mitzvah escorregar de suas mãos. Não pense: eu tenho muito tempo. Não é preciso correr. Devemos cumprir qualquer mitzvah o quanto antes. O estudo da Torá protege da morte. Depois de falar sobre Azarei e Miklat, o Passuco continua: essa é a Torá que Moshe colocou diante de Bnei Israel. Qual a conexão entre esse Passuco e o assunto de Arei e Miklat? O Midrash explica: tal como as Arei e Miklat salvam a pessoa da morte, assim também é com o estudo da Torá. O mérito do estudo da Torá prolonga a vida da pessoa. Vamos aprender sobre os grandes sábios cujo estudo da Torá realmente os salvou do anjo da morte. O Midrash nos conta: os Rahamim e o anjo da morte. O anjo da morte desceu à terra para levar a alma de Ravi Assi. Ravi Assi era tão extraordinário que ele viu o anjo se aproximando. Ele rapidamente implorou: dê-me mais 30 dias sobre a terra. Eu quero revisar a Torá que estudei. Depois da morte, Hashem pergunta a cada pessoa que Torá ele estudou durante sua vida. O desejo de Ravi Assi foi concedido. Exatamente 30 dias depois, ele viu o anjo da morte se aproximando.
Por que você veio tão pontualmente? Ele perguntou. Você não poderia me dar mais alguns dias para eu estudar? O anjo respondeu. Foi decretado nos céus que Rav Natan será o Rosh Yeshiva depois de você. Enquanto você viver, ele não poderá assumir o seu lugar. Quando Ravi Nassi ouviu isso, ele se entregou de boa vontade ao anjo da morte. Outro sábio, Ravi Hishda, estava sempre profundamente imerso no estudo da Torá. Quando o anjo da morte foi enviado para levar sua alma, ele não teve qualquer poder sobre Ravi Hishda. O anjo procurou uma maneira de distrair o Rav. Ele voou para o galho de uma árvore em frente à casa de Rav Hishda. A árvore quebrou. Um imenso barulho fez com que Ravi Hishda levantasse os olhos de seu livro. Nesse momento, o anjo da morte pôde levar a alma de Ravi Hishda. Ravi Hiá também era um Talmid Chacham tão grande que o anjo da morte não conseguia tocá-lo. O anjo se disfarçou de mendigo e bateu na porta de Ravi Hiá. Sou um pobre homem, ele disse. Por favor, dê-me um pedaço de pão. Ravi Hiá lhe entregou o pão. O anjo perguntou: Você teve piedade de um homem pobre. Por que não tem piedade de mim também? Por favor, deixe-me cumprir minha obrigação e levar sua alma. Eu sou o anjo da morte. Dê-me uma prova, pediu Rabi Hiá. O anjo lhe mostrou um bastão de fogo. Ao ver isso, Rabi Hiá, de boa vontade, deixou o anjo levar. Todas essas histórias mostram quão grande é o mérito e estudo da Torá. Estudar a Torá pode prolongar a vida da pessoa nesse mundo. Depois da morte, tudo o que conta para Hashem é quanta Torá a pessoa estudou, juntamente com as mitzvot que ela cumpriu. O discurso de Moshe sobre os 10 mandamentos. Moshe novamente reuniu Bnei Israel e disse: Hashem incluiu vocês no pacto feito com seus antepassados no Har Sinai. Mesmo aqueles entre vocês que não haviam ainda nascido foram incluídos. Todas as almas judias até o final dos tempos estiveram no Har Sinai. Vocês ouviram Hashem falando no meio do fogo. Vocês ouviram ele dar os 10 mandamentos. Eu repetirei a vocês. Alguns homens dessa geração ainda não haviam nascido na época do Matan Torá. Outros eram crianças pequenas. Moshe queria se assegurar, antes de morrer, que eles também ouvissem os 10 mandamentos da boca dele. O mensageiro fiel de Hashem. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos já foram explicados na Parashá Yitro. No entanto, como a Torá os repete nessa Parashá, nós os explicaremos novamente. O primeiro mandamento, acreditar em Hashem. Eu sou Hashem, seu Deus. Eu sou tanto o Deus da misericórdia, chamado Hashem, quanto o Deus da punição severa, chamado Elohim. Eu não sou dois deuses diferentes. Eu sou o único que faz tudo acontecer. Vocês viram como eu afoguei os egípcios no Iaçu, e ao mesmo tempo salvei vocês ao dividir as águas. O segundo mandamento, não servir a outros deuses. Não digam, eu servirei a Hashem e servirei a outros deuses também. Eles serão os seus ajudantes. Vocês devem servir somente a mim. Não, vocês não farão imagem de mim, mesmo que achem que isso já ajudará a me servir melhor. O terceiro mandamento, não pronunciar o nome de Hashem em vão. Hashem punirá todo aquele que disser seu nome sem uma boa razão. Por causa desse mandamento, a menos que estejamos lendo a Torá ou rezando, nós chamamos Deus de Hashem. Hashem significa um nome. Ao chamá-lo de Hashem, em vez de Deus, nós mostramos que não dizemos o nome sagrado de Deus desnecessariamente. O quarto mandamento, guardar o sagrado Shabat. Devemos sempre nos abster de melahá, trabalho proibido em Shabat. É também uma mitzvah para cada membro da família ajudar nos preparativos do Shabat e não deixar tudo para a mãe fazer. Nossos grandes sábios tinham vários serviçais a quem podiam dizer que preparassem tudo para o Shabat. Ainda assim, eles mesmos ajudavam nos preparativos para o dia sagrado. O Midrash nos conta. Os Rahamim ajudavam nos preparativos para o Shabat. Ravi Hishda cortava os vegetais para a refeição de Shabat. Rabá e Rav cortavam a lenha. Rav Zeira acendia o fogo. Rav Nachman arrumava a casa e separava a louça de Shabat. Não deveríamos tentar ser como nossos Rahamim e também ajudar nos preparativos para o Shabat?
O quinto mandamento, honrar pai e mãe. Se um filho honra seu pai e sua mãe, Hashem diz, isso é como se eu vivesse entre eles e o filho tivesse honrado a mim. Uma das melhores maneiras de um filho honrar seus pais é cumprindo a Torá. Se um filho é de tzadik, isso é um zehut para os pais. O sexto mandamento, não cometer assassinato. Se o povo judeu não tiver assassinos vivendo em seu meio, ele será recompensado, não tendo exércitos inimigos atravessando Eretz Israel. Haverá paz completa. O sétimo mandamento, não cometer adultério. Hashem quer que o marido e a esposa sejam leais um ao outro. Como recompensa por cumprir esse mandamento, Hashem concederá alegria e júbilo ao povo judeu. O oitavo mandamento, não sequestrar e não roubar. Um judeu deve ser honesto em todos os seus negócios. Se o povo judeu não roubar, Hashem recompensará com a vitória sobre seus inimigos. Uma história. O ladrão muito esperto. Um comerciante viajou para outra cidade para comprar mercadoria. Ele levou consigo uma bolsa contendo 500 peças de ouro. Ao chegar ao seu destino, ele encontrou uma estalagem para passar a noite. Mas ele ficou com medo que seu dinheiro pudesse ser roubado. Será que ele deixaria o dinheiro no quarto ou carregaria-o consigo o tempo todo? Ele não conhecia ninguém na cidade, por isso decidiu que o melhor a fazer era esconder as moedas. Ele cavou um buraco na terra no canto de seu quarto e ali escondeu sua bolsa. Então cobriu o buraco. Mas, infelizmente, o viajante não sabia o que estava sendo observado. O dono da hospedaria, um homem desonesto que olhava seus movimentos através de um pequeno buraco da parede, esfregava suas mãos com satisfação. Assim que o comerciante saiu, o estalajadeiro cavou o buraco e roubou a bolsa. Pelos próximos dias, o comerciante nem mesmo pensou em seu dinheiro, pois achava que esse estava totalmente seguro. Quando chegou o dia em que ele precisou do dinheiro, ele foi direto para o canto do seu quarto. Chocado, ele descobriu que o buraco estava vazio. A bolsa havia sido roubada. Ele quebrou a cabeça tentando imaginar o que poderia ter acontecido. Ele não contara a ninguém sobre o esconderijo. Alguém o observava. Depois de uma busca completa pelo quarto, comecei a descobrir o pequeno buraco na parede. Ele entendeu que o estalajadeiro deve ter observado por ali. Agora ele precisava de um plano inteligente para recuperar seu dinheiro. O que ele deveria fazer? O comerciante teve uma ideia. Depois de se acalmar um pouco, ele foi falar com o dono da hospedaria. Ouvi dizer que você é um homem sábio, ele disse. Poderia, por favor, me aconselhar em um assunto? Com certeza, respondeu o homem. O comerciante explicou. Veja só, eu trouxe comigo duas bolsas. Uma continha 500 peças de ouro e a outra 800 peças. Eu decidi esconder a primeira bolsa, mas não tenho certeza do que fazer com a segunda. Você acha que é seguro escondê-la no mesmo lugar? Ou devo dá-la a alguém na cidade para que a guarde? Não dê a bolsa a ninguém, respondeu o estalajadeiro. Essa pessoa pode ser desonesta. É muito arriscado. Eu sugiro que você a esconda. Secretamente, o estalajadeiro pensou. Agora pegarei a segunda bolsa também. Muito obrigado pelo seu conselho, disse o comerciante. Agora tenho que sair para um encontro com outros comerciantes. Quando eu voltar, farei como você me sugeriu. Assim que ele saiu, o dono da hospedaria colocou a bolsa roubada de volta no esconderijo. O comerciante colocará a segunda bolsa aqui também. Ele pensou alegremente. Logo eu terei ambas. Mais tarde, o comerciante voltou ao seu quarto. Teria o seu plano funcionado? Ele encontraria sua bolsa? Ele foi até o esconderijo e, graças a Deus, seu dinheiro estava lá. Abençoado seja Hashem, que devolve a posse perdida ao seu verdadeiro dono. Ele exclamou. Rapidamente, ele foi embora da hospedaria e nunca mais voltou. O nono mandamento. Não testemunhar em falso. Como o Beit Din decide se uma pessoa acusada é culpada, os juízes convocam duas testemunhas, que devem atestar que viram tal pessoa cometendo um crime. Se os juízes acham que o relato das testemunhas é verdadeiro, o culpado é punido. É muito importante que as testemunhas falem a verdade. O futuro de uma pessoa, talvez até sua vida inteira, depende do relato da testemunha. Digamos que Reuven venha até Shimon com um pedido. Preciso de um favor seu. Emprestarei certa quantia ao senhor X, mas ele é um trapaceiro e nega que eu tenha emprestado algum dinheiro. Meu amigo Levi viu eu entregando o dinheiro ao senhor X. Ele concordou em ser testemunha, mas preciso de mais um. Por favor, diga ao juiz que você também me viu dando dinheiro ao senhor X. Dessa forma, conseguirei meu dinheiro de volta.
Vamos supor que o Shimon esteja convencido que seu amigo Reuven realmente emprestou dinheiro ao Sr. X. Se ele se recusar a ir até a corte, Reuven perderá o dinheiro. Ainda assim, ele está proibido de ser uma testemunha, porque, na realidade, ele não estava lá quando Reuven deu o dinheiro ao Sr. X. A Torá nos adverte a nunca testemunhar em falso. O 10º mandamento: não cobiçar o que não é seu. Há vários tipos de inveja. Você pode sentir inveja por seu amigo ser um grande tzadik que estuda a Torá mais que você. Veja só quantas horas por dia ele estuda. Eu realmente o invejo. Você poderia dizer. Ou você pode sentir inveja de posses materiais. Sua bicicleta é mais bonita que a minha. Ele ganha mais balas do que eu. Algum desses tipos de inveja é permitido? Sim, o primeiro. Nós podemos sentir inveja das conquistas espirituais de outra pessoa, mas não de suas posses materiais. Porque às vezes sentimos inveja dos bens materiais dos outros. O Yetzer Hará é malicioso e quer que pensemos que os bens materiais de nossos amigos são melhores do que os nossos. Devemos entender que este é um dos truques do Yetzer Hará, a fim de cumprir a mitzvah de não cobice. Devemos acreditar que Hashem dá a cada pessoa o que é melhor para ela. Se é para sentir inveja, que seja dos grandes conquistas da Torá de outros. Isso fará com que nos esforcemos para estudar mais e cumprir mais mitzvot. Moshe ensina o primeiro passuque do Shema. Você se lembra do primeiro mandamento? Ele diz, acredite em Hashem. Moshe agora explicou em detalhes. Ele disse, ouça Israel, Hashem, que é nosso Deus, Hashem é um. Ao dizer esse passuque, nós aceitamos a soberania de Hashem. No passado, as nações não conseguiram acreditar que um Deus poderia fazer tudo. Alguns achavam que dois deuses governavam o mundo. Um que era bom e outro que era mau. Até hoje em dia, a maioria das nações não acredita em um único Hashem. As pessoas na China, Índia e outros lugares ainda servem a ídolos. No mundo ocidental, muitas pessoas realmente acreditam em Hashem. Ao mesmo tempo, no entanto, elas se ajoelham para imagens ou idolatram um homem como se ele fosse um deus. E algumas pessoas cultas não acreditam nem na existência de Hashem. Moshe ensinou a Bnei Israel a verdade. O mundo é governado por um único Hashem. Ele é tanto um Deus misericordioso, chamado Hashem, como também um Deus punidor, chamado Elohim. Nossos sábios ordenaram que todo homem judeu proclame sua crença recitando o Passuk Shema Israel 2 vezes por dia, uma vez de manhã e uma vez à noite. Se você observar o Passuk Shema em um Sefer Torah ou em um Humash, verá que 2 letras aparecem em tamanho maior. São elas o Ain e o Dalet. Essas 2 letras formam a palavra testemunho. Hashem diz, vocês, o povo judeu, são testemunhas de que eu sou um. Em Matan Torá, vocês viram claramente que eu sou o Deus único. O Passuk Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Depois de recitar o Passuk do Shema, nós acrescentamos em voz baixa as palavras abençoado seja o nome de seu glorioso reinado para todos sempre. Esse Passuk não se encontra na Torá. Por que o recitamos? Quando Moshe subiu aos céus, ele escutou os anjos louvando Hashem com essas palavras. Ele decidiu ensiná-las a Bnei Israel. Nós dizemos esse Passuk em voz baixa porque não recebemos esse Passuk diretamente de Hashem na Torá. As 3 parashot do Shema têm 248 palavras. Quando o judeu reza sozinho, ele repete as palavras Ani Hashem Elohim, eu sou Deus, vosso Deus, após a leitura do Shema. Porque essas 3 parashot do Shema, mais aquelas 3 palavras, perfazem o total de 248 palavras. O corpo da pessoa tem 248 partes. Nossos Rahamim ensinam que se pronunciamos cada uma dessas 248 palavras do Shema de maneira adequada, Hashem protege cada uma dessas 248 partes. Sempre que nós rezamos, é importante pronunciar cada palavra. Se pulamos uma palavra ou pronunciamos de maneira errada, especialmente as palavras Hashem e Eloheinu, então não rezamos de maneira apropriada. Quando nós recitamos o Shema, que é mais importante ainda pronunciar cada palavra com clareza e de forma adequada, mesmo que isso tome mais tempo. O segundo passuco da primeira parashá do Shema.
Moshe continuou: Ame Hashem, seu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu dinheiro. O que Hashem quer que nós o amemos? Você pode pensar na resposta sozinho? Se nós amamos Hashem, então cumpriremos suas mitzvot com muito mais cuidado do que se não o amássemos. Digamos que seu pai pede a você algo para beber. Você não lhe dará qualquer bebida. Você se perguntará do que ele gosta mais. Ele gosta de água natural ou gelada? Ou talvez um suco de frutas. Porque você o ama, você tenta realizar seu desejo da melhor maneira possível. E claro que você também tem a mitzvah de honrar seu pai. E você tentará agradá-lo ao máximo. Da mesma forma, se você ama Hashem, você pensará antes de cada mitzvah. Qual a melhor maneira de cumprir essa mitzvah? Abraham, Isaac e Jacob cumpriram a mitzvah de amar Hashem, conforme ordenado no Shema. Abraham amava Hashem com todo o seu coração. Quando Abraham era um homem idoso, Hashem lhe disse para oferecer seu único filho Isaac como um sacrifício. Abraham amava Isaac. Ele não tinha outro filho, assim tão grandioso para ficar no lugar de Isaac. E Yetzirah sussurrou: Não ouça o que Hashem diz. Essa mitzvah é muito difícil de ser cumprida. Mas Abraham amava Hashem com todo o seu coração. Ele ignorou Yetzirah e obedeceu a Hashem. Da mesma forma, somos ordenados a lutar contra o nosso Yetzirah e amar Hashem com todo o nosso coração. Isaac exemplifica alguém que estava pronto a oferecer sua vida por Hashem. Ele concordou em ser sacrificado por Abraham um Har-Moriá. Nós também devemos amar Hashem muito, a ponto de entregar nossas vidas por ele. Jacob estava pronto para entregar toda a sua fortuna por Hashem. Na casa de seu pai, Jacob estudava a Torá em vez de tentar enriquecer. A caminho da casa de Labão, ele prometeu dar a Hashem um décimo de tudo que ganhasse. Depois de enriquecer na casa de Labão, Jacob deu tudo que ganhava a Esaú para comprar a gruta de Macpelá. Quando Moshe ordenou aos judeus: Ame Hashem com todo o seu coração, toda a sua alma e todo o seu dinheiro, ele pôde usar os patriarcas como magníficos exemplos. Moshe continuou: As palavras da Torá que eu ordeno a vocês devem sempre estar em suas mentes. Vocês não devem achar que essas palavras são antiquadas. Vocês devem sentir como se tivessem acabado de recebê-las hoje mesmo no Sinai. Ensine-as a seus filhos e alunos e fale sobre elas o tempo todo. Quando estiver sentado em sua casa viajando, quando se deitar e quando se levantar, fale sobre a Torá mais do que qualquer outra coisa. Um pai judeu deve começar a ensinar a Torá a seus filhos assim que eles começarem a falar. O primeiro passo que ele deve ensinar é a Torá que Moshe nos ordenou, é uma herança da nação judaica. Devarim 33, 4. Então ele lhes ensina o Passuk, Shema Israel e outros Pesukim. Você atará as palavras da Torá dentro dos tefilim, sobre seu braço e sobre sua cabeça. Quando o menino judeu se torna bar mitzvah, ele coloca os tefilim sobre seu braço e cabeça. O tefilim da cabeça é como uma coroa, lugar onde o tefilim fica sobre a cabeça, é onde os reis judeus eram ungidos com azeite. O tefilim é amarrado à cabeça e ao braço com tiras de couro. As tiras mostram que estamos firmemente atados a Hashem. Os tefilim, na verdade, deveriam ser usados durante todo o dia. No passado, os judeus usavam os tefilim o tempo todo, em casa e no Beit Hamidrash. Disse que Rabi Yohanan ben Zahai e Rabi Yehoshua ben Levi jamais andaram mais que 4 amotos sem usar seus tefilim. As gerações posteriores não eram sagradas o suficiente para usar os tefilim o dia todo. Eles começaram a usá-los somente pela manhã para rezar. A seguinte história mostra quão sagradas as gerações anteriores eram. Uma história. A santidade de Rabi Huná. Rabi Huná faleceu. Os Rahamim disseram: Rabi Huná era um grande tzadik. Vamos colocar um Sefer Torá sobre a cama onde ele está para honrá-lo. Isso mostrará que ele cumpria todas as mitzvot escritas na Torá. Um dos sábios protestou: se Rabi Huná estivesse vivo, ele se oporia à ideia. Ele jamais se sentaria em uma cama onde estivesse um Sefer Torá. Ele retiraria o Sefer Torá, o colocaria sobre um travesseiro e ali então se sentaria na cama. Ele jamais permitiria que seu corpo ficasse deitado perto de um Sefer Torá. Outro Raham louvou Rabi Huná com as seguintes palavras: Rabi Huná era tão grande, a Shekinah teria repousado sobre ele se tivesse vivido em Eretz Israel e não em Babel.
Rabi Huná seria enterrado em Eretz Israel, mas os Rahamim em Eretz Israel não sabiam de sua morte. Tudo o que eles ouviram foi: Rabi Huná está a caminho. Eles achavam que isso queria dizer que a Rabi Huná estava indo visitá-los. Eles ficaram bastante surpresos. Por que esse grande Talmid Raham está vindo nos ver? Eles perguntaram. Ele estava muito mais estourado que nós. Eram em Babel, ficamos com vergonha de erguer nossas cabeças diante dele. Somente quando viram o caixão de Rabi Huná foi que eles entenderam por que ele viera para Israel. Os Rahamim encontraram um lugar honroso para o seu enterro, mas nenhum entre eles era notável o suficiente para enterrá-lo. Finalmente, Rabi Hiá pediu: Deixe-me fazer isso. Eu fui seu aluno desde 18 anos de idade e testemunhei sua santidade. Certa vez, lembro bem, a tira de seu tefilim ficou virada. As letras que deveriam ficar na parte de fora dos tefilim estavam ao lado de dentro. Ao perceber isso, Rabi Huná jejuou por 40 dias. Vendo como esses Talmidei Rahamim eram sagrados, nós podemos entender que era apropriado para eles usar os tefilim o dia todo. Escreva as palavras da Torá nos umbrais de suas casas e outros portões. Cada vez que entramos e saímos de nossas casas, devemos olhar para as mezuzot e nos lembrar de cumprir as mitzvot. Veja quão importante é a primeira paraxá do Shema. Ela contém as mais importantes mitzvot: amar Hashem, estudar e ensinar a Torá, colocar tefilim e afixar mezuzot em nossas casas. Elas nos fazem recordar as palavras da Torá. Bnei Israel nunca devem se esquecer de Hashem. Moshe advertiu a Bnei Israel: vocês logo chegarão a Eretz Canaã, e ali encontrarão grandes cidades. Hashem manteve vocês no deserto enquanto os cananim construíram essas cidades. Suas casas estarão bem abastecidas, haverá fontes de água, vinhedos e bosques de oliveiras que vocês não plantaram. Vocês terão bastante comida, mas atenção, quando a pessoa recebe tamanha riqueza sem ter trabalhado por ela, é fácil ela se esquecer de Hashem. Lembre-se sempre de que vocês foram escravos no Egito. Vocês devem continuar a temer Hashem e a servi-lo. Jamais imitem as nações que servem a ídolos. A despeito do aviso de Moshe, Bnei Israel esqueceram-se de Hashem assim que se estabeleceram em Eretz Israel. As palavras de Moshe se aplicam a todas as gerações. Se as pessoas têm bastante comida e dinheiro suficiente, elas frequentemente se esquecem de Hashem. Elas acham que não precisam mais dele e ficam muito ocupadas comendo, bebendo e gastando seu dinheiro. Na verdade, a riqueza é um teste para o povo judeu. Hashem quer ver se usamos o dinheiro para fazer mitzvot e dar mais tzedakah. Se não, Haz Shalom, Hashem nos pune. Bnei Israel não devem testar Hashem ou o Navi, profeta. Moshe disse: vocês não devem testar Hashem. Não devemos dizer: se Hashem me der $1 milhão, eu sempre irei rezar cada palavra. Ou se Hashem fizer com que meu time ganhe, eu jamais falarei Lashon Hará novamente. Moshe continuou: nós devemos cumprir as mitzvot sem ficar imaginando o que Hashem fará por nós. Não podemos entender seus caminhos e somos obrigados a obedecê-lo, mesmo que ele traga sofrimento sobre nós. Haz Shalom. Mas vocês podem ter certeza de que se cumprirem as mitzvot, o final será bom para vocês. Vocês não devem testar um navio de Hashem uma vez que esteja provado que ele realmente é um navio. Não lhe pergunte se algo irá acontecer só para testá-lo. Acredite nele e siga suas palavras. Como tratar as 7 nações em Eretz Israel? Moshe advertiu a Bnei Israel. Em Eretz Israel vivem 7 nações: Canani, Iti, Emori, Perizi, Rivi, Yevusi e Girgashi. Essas nações são idólatras e seus costumes são cruéis e perversos. Se vocês deixarem que elas vivam na terra, vocês se tornarão tão perversos quanto elas. Elas poderão permanecer em Eretz Israel somente se concordarem em servir a vocês e cumprir as 7 mitzvot, destinadas a todos os não-judeus. Sheva mitzvot bnei Noach. Se elas se recusarem, vocês deverão destruí-las. Nem mesmo fiquem com pena delas. Não façam um pacto com elas e nem permitam que elas vivam com vocês como amigos. Vocês devem destruir seus altares e ídolos. Vocês são uma nação sagrada. Hashem os escolheu como sua nação principal, especial. Uma história do livro de Yehoshua. O truque dos Givonim.
Antes de Yehoshua começar a conquista de qualquer cidade em Eretz Israel, ele enviava uma mensagem a seus habitantes: iremos atacá-los. Vocês podem ir embora agora ou podem fazer a paz conosco. Se vocês quiserem fazer paz, devem aceitar as 7 leis que todo não-judeu deve cumprir, bem como servir a nós e nos pagar impostos. Se escolherem lutar, então lutaremos. O povo de Givon, uma cidade Hivi, uma das 7 nações, não quis aceitar as leis dos judeus, nem queriam lhe servir. Eles simplesmente queriam permanecer na terra como amigos de Bnei Israel. O povo de Givon pensou em um plano. Eles fingiram que não eram de uma das 7 nações que viviam em Eretz Canaã. Eles vestiram um grupo de mensageiros com roupas esfarrapadas e lhes deram garrafas rachadas com vinho. Também lhes deram pão velho e mofado. A impressão que queriam passar era de que haviam viajado muito, vindo de um lugar bem distante. Quando os mensageiros de Givon chegaram ao acampamento judeu, eles disseram a Yehoshua: viemos de uma terra muito distante para fazer um trato com vocês. Algumas pessoas de Bnei Israel perguntaram: como saberemos que estão falando a verdade? Talvez vocês realmente vivam em Eretz Canaã, e nesse caso não poderemos fazer um pacto com vocês. Os mensageiros se dirigiram a Yehoshua. Viemos de muito longe, ouvimos que Hashem derrotou 2 reis, Sihon e Og. Nossos anciões então nos aconselharam a fazer um pacto com vocês. Vocês podem ver que nossas garrafas de vinho estão quebradas, nossas roupas e sapatos bem gastos, e nosso pão está velho, tudo por causa de uma longa viagem. Yehoshua e os Nessim, líderes das tribos, acreditaram nos Givonim. Eles, na verdade, deveriam ter perguntado a Hashem o que fazer. O filho de Aharon, Elazar, usava o Roshem, peitoral, como Zurim e Vetumim. O Roshem poderia ter respondido qualquer pergunta. Mas Yehoshua não perguntou ao Zurim e Vetumim. Ele pensou: que grande honra para Hashem que até pessoas de terras tão distantes vêm fazer pactos com seu povo. Os Nessim disseram aos Givonim: nós juramos não fazer qualquer mal a vocês. 3 dias depois, Bnei Israel ouviram a verdade. Esses homens enganaram vocês. Na realidade, eles são o Rivim, que vivem em Eretz Canaã. Bnei Israel enviou mensageiros para descobrir a verdade. Os mensageiros confirmaram que os Givonim eram de fato uma das 7 nações de Eretz Canaã. Embora Yehoshua tenha dito aos Givonim: vocês não deveriam nos enganar, Bnei Israel mantiveram sua promessa de não atacá-los. Afinal, os Nessim juraram isso. Outras nações poderiam ouvir mais tarde que os judeus haviam quebrado um juramento, sem tomar conhecimento da outra parte da história, que os Givonim os tinham enganado. Isso seria um Hillul Hashem, uma profanação ao nome de Hashem. Yehoshua disse aos Givonim: nós não quebraremos nossa promessa. Nós não mataremos vocês. Mas porque vocês nos enganaram, vocês deverão tornar-se lenhadores e carregadores de água para a casa de Hashem. A partir de então, os Givonim serviram como lenhadores e aguadeiros, primeiro no Mishkan e depois no Beit HaMikdash.